Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso treinamento de White Belt entrando num novo assunto, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios de coleta de dados. Por que é importante nós entendermos exatamente o que coletar, a importância dessa coleta, porque tudo isso vai nos ajudar e muito a implementar projetos de melhoria contínua. Tem algumas observações interessantes que eu gostaria de passar para vocês nesse momento. Então vamos para o próximo slide que aí a gente já começa a abordar esse assunto, beleza? Avançando um pouquinho sobre definição operacional. Então, pessoal, alguns projetos ficam bastante tempo na fase de medição por não terem um sistema de medição confiável. O que nós abordamos anteriormente, tá, em MSA, análise do sistema de medição, é uma das formas de garantir a confiabilidade dos meus dados. Como eu comentei, em treinamentos como Green Belts e Black Belts, a gente acaba trabalhando outras formas também que são mais adequadas dependendo do tipo de dado que nós vamos analisar. Perfeito? Então, quando nós estamos na fase de medição, se nós não garantirmos essa confiabilidade dos dados, pode ser que a gente não consiga avançar. Por quê? Porque toda a fase de medição vai nos dar a base, vai nos dar o suporte, construir o alicerce, como vocês viram, para que na análise, que é a fase posterior de medição, a gente possa entender o nosso problema, entender o que nós precisamos fazer para melhorar também. Então, se nós não temos um sistema de medição confiável, muitos projetos vão acabar empacando, travando nessa fase de medição. Então, se não houver medição confiável, não há um padrão para melhoria. Essa é a mesma frase que nós acabamos utilizando lá no início do treinamento, bastante semelhante na realidade, com relação à padronização, tá? Então, se eu coleto dados e a gente não tem dados confiáveis, eu também não consigo implementar um padrão para melhoria contínua, tá? Trabalhar com dados de alta confiabilidade é um dos pontos mais críticos, perfeito? Quer ver um exemplo? Você, profissional, está trabalhando, por exemplo, e você sente que um operador de uma máquina ou que um profissional que está em contato ali na linha de frente não exterioriza o dado real com medo de uma represália ou com algum medo relacionado ao comportamento de um líder, de um gerente e etc. Pessoal, esse tipo de cultura não tem espaço dentro do Six Sigma, tá? Todos precisam ter extrema confiança e se sentirem confortáveis o suficiente para exteriorizar os dados. Caso contrário, vai ser difícil a gente conseguir colocar todo mundo no barco. Tem mais uma frase que eu gostaria de ilustrar para vocês aí. Todos os envolvidos devem ver o projeto da mesma forma. Por esse motivo, é importante definir bem como ele será medido e quais são as métricas. Então perceba o seguinte, pessoal. Todos precisam enxergar o projeto da mesma forma. Imagina o seguinte, que nós estamos dentro de uma organização que trabalha em turnos distintos, tá? A, B e C. E aí eu dou uma diretriz um pouco ampla. Falo, olha, coletar 10 dados, 10 amostras aí para análise. Quando vai coletar? Tá? Qual é o horário dessa coleta? São as 10 primeiras amostras, 10 últimas? Existe diferença entre elas? Eu preciso a máquina, setar essa máquina, esperar a produção continuada para depois fazer isso? Não, em que momento? Percebe como você não pode dar espaço para interpretação? É isso que nós vamos trabalhando em treinamentos mais avançados também. Como construir um escopo no qual todo mundo tenha conhecimento exato, adequado daquilo que nós precisamos coletar de dados. E aí nós sempre comentamos de que todos devem buscar o mesmo objetivo. Enxergar essa coleta de dados de uma forma única é importantíssimo para que a gente possa avançar nos 4 passos de coleta. Quais são esses passos de coleta que a gente vem comentando, tá? Primeiro, desenvolver definições operacionais. Então, a gente acabou de comentar, mas a definição operacional adequada é aquela que restringe o escopo de um projeto. Ela fala assim, olha, você precisa coletar isso, dessa forma. Enfim, uma boa definição operacional é aquela que qualquer profissional vai conseguir fazer a coleta, mesmo sem conhecer o processo, tá? Basicamente isso. Elaborar um plano de medição adequado, coletar esses dados de maneira confiável e exibir os dados de maneira clara. Então, por exemplo, dentro do treinamento de Green Belt, que é o treinamento no qual a gente disseca um pouco essa parte de medição, a gente faz exatamente isso. Ferramentas para uma definição operacional completa, a gente acaba elaborando um plano de medição, que nós chamamos de plano de coleta de dados também,
Coletamos dados confiavelmente, utilizando a ferramenta que acabamos de mostrar nas aulas passadas, da análise do sistema de medição e índice capa, né? Se caso os nossos dados forem dados por atributos, que é um outro tipo de dado que nós podemos coletar, e nós exibimos esse dado de maneira clara, tá? Como? Utilizando histograma, gráfico sequencial, isso é uma série de ferramentas na realidade que nós podemos utilizar, tá? Mas esse seria o passo a passo adequado para que a gente possa coletar dados confiáveis, ter a informação adequada sobre coleta de dados. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês também o que seria uma boa e uma ruim definição operacional, tá? Dar algumas informações gerais e também mostrar um exemplo para vocês. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!